Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu ajudo aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que traz maior satisfação, motivação e realização, por meio, é claro, do empreendedorismo. Então, se esse assunto é a sua, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente volta com o tema de hoje. E o tema de hoje é o seguinte: insegurança econômica. Será que isso atrapalha você com a sua ideia empreendedora, com a sua ideia de ter o próprio negócio? Isso te atrapalha? Isso é um assunto que de maneira recorrente vem à sua mente e acaba fazendo com que você não se sinta realmente assim forte para começar o seu negócio? Vamos falar sobre esse tema aqui hoje no Vem Comigo Podcast. Eu vou te ajudar com técnica. Eu vou trazer técnicas aqui que eu uso dentro do meu programa de desenvolvimento pessoal, do íntimo ao compartilhado, para te ajudar a lidar com esse problema, para que você dê um passo para que não use mais a questão da instabilidade econômica, da economia, te impedir de realizar o teu sonho de ter o seu próprio negócio, se isso é algo muito importante para você e você quer realmente fazer isso acontecer. Outro dia, eu estava assistindo uma entrevista do professor Rodrigo Bastos Monteiro e ele postou no canal dele uma entrevista que ele deu no início de 2020. E ele estava falando justamente sobre empreendedorismo e economia. E ele acabou contando um episódio que eu achei interessante, que era sobre a era do governo Collor, quando em um dado momento quando foi confiscado o dinheiro da população brasileira na poupança, e as pessoas não tiveram acesso ao seu próprio dinheiro da poupança, e aí aquilo criou um reboliço. Se você viveu essa época, você sabe do que eu estou falando. Se não viveu, é possível que você tenha ouvido falar sobre esse momento, e o quanto isso gerou tamanha insegurança e medo nas pessoas naquele momento. As pessoas não conseguiam acessar o dinheiro, e isso foi um drama, e até hoje essa história é contada, né? Muitas pessoas até, né, se suicidaram naquela época, enfim, foi um horror na época o que aconteceu. No entanto, ele contou um lado muito interessante do por trás dessa história toda, né? O que, na verdade, a intenção do governo quando confiscou o dinheiro da poupança da população, a ideia dessa ação, pelo menos a intenção dita, era que isso foi feito para conter, foi um plano para conter a inflação, que era aquela subida dos preços, porque estava subindo muito, mas se eles conseguissem de alguma maneira fazer na cabeça deles com que as pessoas não usassem o próprio dinheiro para ficar comprando, os preços não aumentariam e eles conseguiriam aí conter o avanço da inflação. Essa foi a ideia, foi a intenção do governo na época. Só que isso foi desastroso por inúmeros motivos. O governo Collor já tinha algumas coisas que estavam abalando na época, e esse episódio aí, claro, pesou fortemente para que ele não tivesse o apoio popular, e aí veio a ter o impeachment dele, e aí você já sabe mais ou menos o que aconteceu. E qual foi o ponto que eu achei muito intrigante nessa história, né? O quanto a falta de informação leva, em muitos casos, as pessoas ao medo. Por falta de informação, as pessoas ficam amedrontadas. A informação correta, a informação segura, a informação com base, a informação forte. Qualquer história contada por qualquer pessoa sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, sem nenhum dado, as coisas ficam apenas sendo levadas e cria aquele clima de insegurança. Então, assim, né, o quanto a falta de informação atinge as pessoas, né? É algo gravíssimo, é algo que acaba causando e levando muitas pessoas ao medo. E é a mesma coisa que acontece com a questão da instabilidade econômica, que leva muita gente a se sentir insegura para ter o próprio negócio e empreender e se tornar um empresário. Às vezes a pessoa tem potencial para isso, mas se segura porque tem medo, nunca sabe o dia de amanhã. E se não tiver dinheiro? E se eu não conseguir pagar as minhas contas? E se eu ficar devendo empréstimos ao banco porque eu peguei isso para ajudar a criar o meu negócio, a abrir o negócio? Como é que vai ser? Eu vou ficar endividado, vou morar embaixo da ponte, enfim, uma série. Tenho filhos e como é que eu os sustento? Vou ter que parar de investir na educação deles. Enfim, é todo um drama que as pessoas acabam enfrentando por medo, falta de informação. Então esse programa aqui é para te ajudar com informação,
útil, com base, com dado científico, com comprovação científica, para te ajudar a racionalizar um pouco melhor toda essa questão e não ser mais levado pelo medo, mas também não combatê-lo, não é lutar contra o medo, mas com uma base forte de informação que você vai ter com esse episódio aqui de hoje, para que você comece a agir de uma forma diferente e tenha mais planejamento e saia dessa insegurança. Isso tudo acontece, como eu te falei, por causa do medo, que leva as pessoas à insegurança e se acharem ali, né, vulneráveis aos acontecimentos diante de uma economia que passa por muitas oscilações, como a economia brasileira, que é um exemplo clássico disso. Embora nós tivemos até num passado não tão distante assim, momentos onde a nossa economia deu uma subida, as coisas pareciam estar a certos olhares mais estáveis, mas assim, a gente não tem como garantir uma segurança da economia, né? Isso seria uma ilusão, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Tem economias que são mais fortes, que conseguem, diante de momentos mais turbulentos, fazer com que a sua população, o seu sistema, não seja tão abalado. Não é exatamente o caso do Brasil. O Brasil é um país novo que passa por muitas transformações, muitas melhorias, e a gente tem que ter um pouco mais de paciência nisso. Mas não é por isso que você vai deixar de ter o seu negócio. Ah, Flávio, mas eu não consigo, de jeito nenhum consigo abrir o meu negócio, criar um CNPJ e começar ali. Não me sinto seguro mesmo, não adianta. Você pode falar o que você quiser nesse programa que não vai adiantar. Calma, calma. A gente tem exemplos aí reais e assim, a gente não precisa nem citar os grandes empreendedores, os grandes players do mercado do empreendedorismo para isso. Você provavelmente tem alguns casos de pessoas conhecidas ou de conhecidos que empreendem. Podem não ser aqueles grandes players, mas são pessoas que conseguiram muitas vezes sair do zero, sair de uma vida que era acostumada ao CLT, acostumada ao funcionarismo público e se tornaram sim empreendedores. E hoje essa é a principal fonte de renda dessas pessoas. É possível que você conheça casos assim. E se eles conseguiram, é possível também que outras pessoas consigam, mas não assim, qualquer um vai conseguir. Não, é preciso passar por planejamento, tem método, tem técnica, e é por isso que eu quero te ajudar. Então vamos seguir um passo a passo. Eu quero que você, a partir de agora, preste muita atenção nisso que eu vou falar. Tudo começa, né, para você não ficar assim sendo levado pela instabilidade e insegurança econômica, por definir o seu problema. Tudo começa por aí. Qual é o problema que você quer resolver? Então, digamos, você quer abrir o seu negócio. Não vou entrar nem no mérito de você largar o seu emprego para viver do seu negócio, ou se você quer conciliar os dois. Você quer ter o seu negócio. Eu vou partir dessa premissa, vou partir daí. Só que você não faz por causa da insegurança econômica. A economia não te dá essa segurança para você abrir, criar o seu negócio, empreender e se tornar um empresário a partir daí. Então vamos lá, esse é o problema. Você quer ter o seu negócio, mas não abre por medo, por insegurança econômica, tá? Pelo menos a insegurança que você interpreta sobre a economia daqui do seu país. E a partir disso você entende a sua situação atual, o seu cenário. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha rotina? Como é que está a minha situação atual? Né? E vai colocando, relatando isso tudo num papel, construindo num bloco de notas no seu celular, um arquivo que fique acessível para você e que você realmente vá lá, acesse, entenda as coisas. Relata isso aí. Como é que é a tua situação atual? O que está pegando? Como é que está a tua vida aí? Constrói todo esse cenário do hoje, de como é. E aí você começa com pesquisa, com levantamentos. Se você já tem a ideia do negócio, o que seria esse teu negócio? Será que dá para você pesquisar esse mercado, entender como esse mercado funciona? Os produtos e serviços, a quem eles atendem? Essas pessoas que têm o problema que você quer resolver através do seu produto ou do seu serviço, como elas vivem? Quais são as necessidades que elas estão realmente precisando que sejam tratadas, que sejam sanadas? Qual é o desespero delas? O que elas clamam por uma solução e elas têm dificuldade de encontrar? Então é pesquisar, entender esse mercado, entender o quanto você precisa investir,
quais são os riscos envolvidos, né? O que acontece ali de risco, o que pode ser um claro risco para você naquele investimento, naquele negócio, do seu tempo também, nem tudo é financeiro, mas do seu tempo, dos seus relacionamentos. Mapeia todas essas coisas, né? Tudo isso, para você sair dessa parte de insegurança, passa primeiro por toda uma definição que você precisa fazer sobre todas essas coisas para que você veja com mais clareza, né? E as pesquisas, tudo isso que você vai fazer vai te colocar em movimento para um real entendimento, tudo com base, tudo com evidência, não com achismo, com evidência, com mais certeza das informações. Então, tudo começa por aí. O segundo passo, e também muito importante, é você também definir o seu objetivo com tudo isso, com essa tua ideia empreendedora. Qual é o teu objetivo ao abrir esse negócio? O que vai sair daí? Por que você quer isso? Então você começa também a ver a questão dos riscos, mas também a levantar a importância disso para você, a entender qual é exatamente o objetivo claro, com o que você vai trabalhar dentro desse empreendimento, qual é a ideia que você tem para isso, você já tem na cabeça o que você estima em termos de faturamento no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, para onde você quer que esse negócio seja levado, quais são os rumos, né? É você como um microempreendedor individual, né, funcionando, começando pequeno, tendo depois de 1 ou 2 anos um primeiro funcionário, tendo um estagiário, ou sempre vai ser apenas você ali atuando, vai precisar de maquinário, um escritório, qual o teu objetivo com tudo isso? Então você vai relatando, vai descrevendo também essas informações. A terceira coisa, e muito importante, é que você identifique quais são todas as forças propulsoras dessa tua ideia, tá? Ou seja, o que essa tua ideia empreendedora, esse abrir o teu negócio, tem de pontos positivos, de coisas que são forças, são coisas que impulsionam você para fazer. Então, é uma habilidade, ou são determinadas habilidades, um conjunto de talentos que você tem que se combinam e que, se postos em prática, você tem todo um know-how, tem toda uma segurança para colocar em prática e sabe que pode agregar valor para as pessoas com isso, resolvendo um problema que elas têm. Então, esse seria um ponto forte? Pode ser, então relata lá, né? É, de repente, você já ter certos equipamentos que você tinha ali, mas só agora está começando a amadurecer a ideia de que poderia usar isso como uma maneira de não só agregar valor para as pessoas, mas também de ser uma renda para você e, quem sabe, transformar isso realmente num negócio, na sua principal renda, né, e do seu meio de subsistência para você sobreviver e ir além, agregar valor para muito mais, para uma sociedade, empregando pessoas, fazendo ir muito mais além. Então, quais são as forças propulsoras? O que faz esse negócio ter? Quais são as forças dessa tua ideia empreendedora? Também muito importante que você relate isso por lá e deixe isso ali muito bem desenhado. Inclusive, as pessoas que realizam, que conseguem colocar as suas ideias para frente, não só aqueles que já são grandes empresários por aí, mas aqueles que estão começando ou aqueles que já estão aí no seu primeiro, segundo, terceiro ano e estão indo bem, apesar dos desafios que encontram, essas pessoas focam exatamente nesse ponto das forças propulsoras do seu próprio negócio. É aí que tem que estar o foco, é aí que você ganha segurança e força, apesar de qualquer desafio, inclusive da instabilidade econômica. E a quarta questão é a seguinte: identificar quais são as forças contrárias dessa tua ideia empreendedora, dessa tua ideia de ter o próprio negócio. O que é gol contra nessa situação toda? Gol contra ficou forte demais, mas o que é, de repente, uma coisa que realmente não é uma força, é uma fraqueza, é um ponto fraco dessa tua ideia aí? O que é um ponto fraco? Principalmente depois que você já fez toda uma pesquisa, identificou bem ali o problema da questão, mas o que tem de ponto fraco nessa questão, tá? De repente, tudo bem, a insegurança econômica, mas que pontos da economia te preocupam e que você já conseguiu comprovar por A mais B, pelos estudos que você fez, as análises, que isso pode afetar o negócio onde você quer empreender, o negócio que você quer abrir? O que ali pode significar uma fraqueza que vai levar a uma instabilidade? Tá? O que vai forçar você a criar planos de ação e olhar com muito mais cuidado depois que o seu negócio estiver em andamento? Quais são? Relata tudo isso no papel e
deixa isso lá para você analisar também. É muito importante que eu diga que é exatamente nisso aqui, nas forças contrárias à tua ideia, é que vem o medo, é o que você mais nesse momento está focando. Se você até agora não conseguiu criar o seu próprio negócio realmente querendo muito isso para você, eu não digo a pessoa que tem a ideia, até gostaria, mas não está muito afim. Não, eu digo especialmente para você que quer, que já definiu o que é isso para sua vida, mas não consegue dar esse passo por medo. É nesse ponto aqui, das forças contrárias, que provavelmente está o teu maior foco, você está focando muito nisso. Ao contrário do que eu falei ainda agora, que o teu foco deve estar no que é força propulsora desse teu negócio, da ideia que você tem. Você, em vez de focar nessas forças, você está focando nessas fraquezas, nessas que a gente chama de forças contrárias. E enquanto o teu foco estiver na maior parte aqui, esse teu negócio não vai abrir. Você vai sempre ver a instabilidade econômica como um grande monstro e empecilho para você abrir e ter o seu negócio. Então, se o seu foco ficar lá, você não vai andar. Você tem que mover esse seu foco para as forças propulsoras. Isso não significa que você está sendo um sonhador, que você está sendo uma pessoa iludida. Não, até porque eu acabei de te mostrar com passos, com metodologia. Isso aqui, tudo que eu estou te falando é método. O que você deve fazer para você não ficar só no campo dos sonhos? Eu estou te colocando aqui, estou trazendo planejamento. Você está detalhando o plano a seguir, criando base, segurança, mas segurança com base em informação concreta, não em achismo, não no que te dizem, não no que você vê na TV ou vê na internet ou te passaram por WhatsApp, mas você está com base, você fez estudos, você fez análise e a partir daí tudo isso te deu uma base para que você criasse segurança e apesar do desafio da economia, você viu que dá sim para você criar planos, porque você usou um método, técnica, para abrir o seu negócio e colocar ele em ação, apesar de todo e qualquer desafio. Claro que não vai ser fácil, não estou te vendendo um mundo de facilidade, e se você está pensando nisso com esse programa, aqui definitivamente não é o programa para você. Mas se você está pensando nisso aqui como uma maneira de se informar e criar base concreta com evidência científica, esse aqui é um meio. Quais informações você cria toda uma segurança para você. Agora, também não queira já ter, mesmo que eu tenha falado do primeiro passo lá, identificando, pesquisando, estudando, não espere estar com todas as informações. Sabe por quê? Eu vou te jogar a verdade nua e crua aqui. Você não vai ter todas as informações. Isso é impossível. É impossível de você prever o que vai acontecer num futuro, num curto, médio e longo prazo, com tanta certeza. Você não tem isso. Não espere ter todas as informações. Isso não vai acontecer, tá? Claro que isso é importante que você se prepare, e por isso eu falei do primeiro ponto, que é você identificar, detalhar, né, pesquisar e estudar todo o cenário, só que não espere ter todas as informações, porque isso não vai te ajudar. Se você esperar, o tempo vai passar e você não vai colocar a tua ideia em prática. As pessoas que realizam, têm hoje os seus empreendimentos, os seus negócios, as suas empresas, são pessoas que foram aprendendo no meio do caminho. Elas se embasaram sim com conhecimento para ir para a prática, mas a maior parte do conhecimento adquirido foi inclusive quando elas estavam dentro, com a mão na massa fazendo, trocando pneu com o carro, andando. Foi ali que elas foram aprendendo todas as situações, as adversidades, todas as coisas que elas precisavam corrigir. Então, é isso que, se você quer muito ter o seu negócio, você precisa fazer, começar. O segredo não está, nesse caso aí, na inação. Está, pelo contrário, na ação, no movimento que você faz para agir, para construir. Então, você só vai ter, o maior aprendizado que você vai ter é na prática, é vivenciando o negócio, é vivenciando a ideia dele, é conversando com pessoas que já têm empresas, já têm empreendimentos para entender as principais dificuldades, é de repente, por um tempo, se aventurando, trabalhando no negócio próximo ao que você gostaria,
como um colaborador, um empregado daquela empresa, para você entender como funciona, como se fosse um estágio, né? Ou é você fazendo pequenos testes, aquela famosa vida dupla, né? Onde você empreende à noite das 18, das 19 às 22, meia-noite, e durante o dia você fica lá no seu emprego até que você tenha mais embasamento, enfim. É teste, só que o teste é você com a mão na massa. Então, as pessoas que avançaram, elas não ficaram só estudando, elas não ficaram só analisando, elas não ficaram só traçando os cenários, elas foram em seguida para a prática de verdade, porque foi ali que elas ganharam a maior parte do conhecimento. E elas não ficaram focando nas forças contrárias. Elas entenderam as forças contrárias, estavam cientes delas, estavam com elas devidamente anotadas, mapeadas, mas elas não focaram nisso. Elas trataram todas as questões ali e focaram nas forças reais do seu negócio. E a partir desse momento, elas tomaram ações para minimizar essas forças contrárias, ou seja, elas foram com ação, com realmente atitude para minimizar, tá, essas questões das forças contrárias e colocaram mais forças propulsoras à sua ideia, a ideia do seu negócio, do seu empreendimento. Se elas mapearam, já tinham mapeado algumas, tem mais e elas levantaram mais. Quais poderiam ser as outras oportunidades? E aqui está um ponto importante. Essas pessoas que realizaram negócios, elas focaram mais nas oportunidades e muito, muito de menos nos obstáculos. E aqui está o grande segredo que é válido eu repetir para você. As pessoas que realizam e criam seus negócios são aquelas que focam muito nas oportunidades e praticamente zero nos obstáculos, tá? E os obstáculos são apenas para você identificar e aprender, mas nunca para focar lá e paralisar neles. Mas elas focaram nas oportunidades. Então, enquanto você vê na insegurança econômica um obstáculo e nunca começa, essa pessoa que coloca o negócio dela para frente, que cria e realiza, ela vê a insegurança econômica como uma oportunidade para criar, de repente, novos negócios, novos produtos, novos serviços, atender novas necessidades das pessoas diante de toda uma instabilidade, de todo um momento que as pessoas estão vivendo. Então elas começam a enxergar as coisas com o olhar da oportunidade, a visão Thundercat além do alcance voltada para o empreendedorismo. Gostei disso pra caramba. Então é isso, o olhar voltado para as oportunidades. Não empacar na questão do medo, porque senão ele sempre vai ser um obstáculo para você. É você se voltar para as oportunidades. É assim que as pessoas realizam mais, vão mais para frente, crescem seus negócios e vão para um outro patamar. Se você ficar empacado no medo, você não vai agir e vai deixar ser vencido por ele. Agora, passa por você criar um plano. Eu aqui nesse programa te trouxe um método, uma técnica para você colocar em prática hoje, não depois, porque senão não faz. Hoje, para que você não fique mais empacado com isso. E essa técnica vai te ajudar, vai te trazer mais segurança para que você tenha a base para começar. Para começar. Porque com conhecimento de verdade, a gente se sente mais seguro para dar o primeiro passo. E esse aqui foi o Vem Comigo podcast dessa semana, e onde eu trouxe esse tema para você. Eu tenho também o meu programa de desenvolvimento pessoal do Íntimo ao Compartilhado, que eu já falei para você aqui, tá? E esse do Íntimo ao Compartilhado é onde eu ajudo aspirantes a empreendedores a viverem realmente do negócio deles, porque eles têm habilidades que eles querem colocar em prática para agregar valor na vida das pessoas. Então é isso que eu te ajudo, você viver da sua real missão, daquilo que faz sentido para você na vida. Então me chama no direct, me chama aqui na descrição desse programa, seja no YouTube ou no podcast, eu não sei por onde você está acompanhando, você consegue falar comigo no WhatsApp. Entre em contato comigo, a gente agenda a sua sessão gratuita, que eu chamo de Tomando as Rédeas, para entender como eu posso te ajudar e dar mais clareza nessa sua caminhada. Então vem, me chama, que eu posso te ajudar. E se esse programa fez sentido para você, eu gostaria que você deixasse um comentário. Se você está assistindo por YouTube, deixa um comentário para eu saber se fez sentido para você. Se você está ouvindo via podcast, vai lá nas minhas redes sociais, no Instagram, você pode também me achar
também no LinkedIn e me chama, me deixa sabendo, fala comigo via direct lá nas mensagens, que eu adoro ter o feedback do seu feedback aí do outro lado, é muito importante, até para que eu possa trazer coisas que façam cada vez mais sentido para as dificuldades que você tem, para que você possa as superar com o que eu trago aqui de informação importante e com base, com evidência científica e não no campo do achismo. Então esse foi o Vem Comigo podcast da semana, a gente volta no próximo sábado com muito mais. Valeu e até lá. Vem comigo.